Professores, alunos, diretores, horários, salas de aula, atividades didáticas. Uma escola é feita de vários elementos. Seu sucesso está diretamente ligado ao bom funcionamento, à organização desses elementos. A escola é uma instituição como outra qualquer da sociedade. Uma instituição que, como uma loja ou uma fábrica, precisa de trabalhadores e regras. No meu tempo, a escola era completamente diferente de um local de trabalho, como a fábrica ou uma loja, que são locais de trabalho. A escola é para a criança aprender a ler, a escrever, não é um local de trabalho. Ou você vai me dizer que o professor é um trabalhador como operário ou como um vendedor? Há muito tempo a escola não é vista como um local de trabalho. E essa confusão vem desde o nascimento da escola moderna, no século XVII. Quando surgiu, a escola teve como modelo a organização e a divisão de um convento. Além disso, a educação, durante muito tempo, foi uma atividade desempenhada por religiosos, o que conferiu ao professor a imagem de uma pessoa abnegada, que dedica sua existência ao ideal da educação. Quando a tarefa educacional tornou-se quase que exclusiva das mulheres, o trabalho nas escolas passou a ser vítima de um preconceito: a desqualificação histórica do trabalho feminino. Segundo essa visão equivocada, as mulheres não estavam trabalhando, mas apenas se ocupando com as crianças. Uma situação que se prolonga até hoje. Eu gosto muito de dar aula. Adoro meu trabalho. Só que tem muita coisa que deveria mudar, e para melhor. Como, por exemplo, o currículo, o horário das aulas. Mas antes que haja mudança, eu gostaria de saber quem organizou a escola desta maneira. Quem dividiu os alunos em faixa etária? As classes nem sempre foram divididas por faixa etária. Na Idade Média, era comum crianças, jovens e adultos frequentarem a mesma sala. Só bem mais tarde, no século XVII, é que as crianças começaram a ser diferenciadas por capacidade e idade. Fernando tem 10 anos, mas ainda está na segunda série. Repetente, ele estuda numa sala onde a maioria dos alunos tem 8 anos. Fernando está perdendo a vontade de ir à escola. Desajeitado no meio dos alunos menores e separado dos amigos da mesma idade, Fernando não se sente bem na sala de aula. E o caso dele não é o único. Hoje, o problema vivido por Fernando é responsável pela maior parte das exclusões de alunos repetentes. A divisão do tempo é outro elemento importante na organização da vida escolar. Existe horário para tudo. Tem a hora da matemática, tem a hora da história, tem a hora do português, cada hora para uma atividade e cada atividade na sua hora. Como se uma não tivesse nada a ver com a outra. Para mim não dá certo essa separação de matéria, cada matéria no seu tempo. Daria muito bem para mim trabalhar português na aula de geografia, com a leitura, a escrita. Na aula de matemática, por exemplo, daria para aproveitar a geografia, com estatística, dados. Seria uma aula muito interessante, sem a divisão de tempo. Hora do recreio. Para muitas crianças,
é a hora da explosão, das brincadeiras, da alegria, a melhor hora da escola. Só que dura pouco. E a alegria e a descontração do recreio dão lugar à rigidez e à disciplina escolar. Afinal, a escola também precisa organizar o seu espaço. E para isso, ela distribui os alunos segundo uma classificação, que na maioria das escolas se dá através das filas. Assim, cada aluno ganha o seu lugar em ordem e sob controle. A relação entre aluno e professor pode ser mudada. Não precisa ser do mesmo jeito. Os alunos ficam muito presos. Se for mudado, seria muito melhor. Até mesmo entre nós, professores. Se a escola fosse organizada de outra forma, seria muito melhor. Carlos Augusto tem 8 anos e é o aluno mais rápido da sua classe. É ele sempre o primeiro a terminar os exercícios. Já o ritmo de Jorge é bem diferente. Mais lento, ele quase sempre é o último a terminar os exercícios. Terminei, professor. O descompasso entre os alunos acaba criando um clima nada produtivo. De um lado, o que terminou primeiro fica impaciente. De outro, o que tem mais dificuldade fica nervoso com a própria demora. Esse é um tipo de situação que merece reflexão. Será que não é o momento de se discutir o tempo que cada atividade precisa ter? Será que uma aula tem que necessariamente durar 40 minutos? E os alunos que têm ritmos diferentes? O que fazer com eles? É claro que ninguém quer separar as crianças a partir das suas habilidades. Não se trata disso. O fundamental é ter flexibilidade, é saber entender as diferenças entre as crianças e saber lidar com elas. Terminei, professor. No meu tempo não tinha disso não. Ou a criança fazia no tempo certo e perdia o bonde, ou então ficava para trás. Ô, professora, eu não estou entendendo. Aqui, ó, você vai pegar... É claro que as normas têm que ser respeitadas. Não se trata de acabar com elas. O que se propõe é a criação de novas regras que favoreçam a responsabilidade e a solidariedade entre os alunos e os professores. Afinal, uma escola pode e deve ser mudada. Mas é preciso que os professores e todos os profissionais de educação de uma escola tenham claro o porquê dessas mudanças, o que se pretende com elas e que metas querem ser atingidas. Então, olha lá, na linha horizontal, no número 2. Muitas das normas e das regras que organizam uma escola e suas atividades didáticas foram criadas há muito tempo. Hoje estão defasadas e distantes da realidade. Por isso, é importante que todos os profissionais da área da educação reflitam, discutam e analisem a organização das suas escolas. Esse processo de análise e reflexão leva em conta as características socioeconômicas e culturais de cada escola e de seus alunos. Ao repensarem a organização de suas escolas, os profissionais de educação terão uma grande oportunidade para questionar as tradicionais divisões do trabalho na escola, assim como a separação entre as matérias, os horários e os espaços rígidos e imóveis. É claro que esse processo demora muito. Não é assim da noite para o dia, mas pode dar certo. Tem que chamar os pais, professores, fazer uma discussão, o que precisa mudar na escola. Aqui, já começamos a fazer isso. Chamamos os pais, professores, sentamos e discutimos para melhorar a nossa escola, para mudar.
Muitas crianças que chegam à escola pública já são vencedoras de várias batalhas. Em primeiro lugar, venceram a batalha contra a desnutrição, contra a desidratação, contra as verminoses. Depois conseguiram resistir à tentação da rua, que seduz com a ilusão de liberdade. Mas existe ainda uma batalha muito dura na vida de muitos alunos. Marquinho tem 9 anos. Repetiu uma vez a primeira série. Na segunda tentativa, ele passou de ano. Marquinho aposta na escola. Ele estuda quanto pode, mas não pode estudar muito. Marquinhos tem que ajudar o pai no trabalho de pedreiro. Crianças como ele deveriam ser recebidas na escola como heróis. Só que não é bem isso que acontece. Sempre que Marquinho não entende alguma coisa, ele tem que aguentar a gozação dos colegas. Não sabe, vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de ET. Não sabe, vai ter que aprender. Norivaldo já ouviu essa musiquinha cruel. Ele tem 12 anos, não conseguiu passar da primeira série. E faz tempo que ele não vai mais para a escola. Norivaldo não aguentava os apelidos maldosos e as brincadeiras que as outras crianças faziam com ele. Ele se sentia sozinho, abandonado, excluído. No meu tempo de criança, moleque que não aguentasse gozação, nós chamávamos de mariquinha. A escola tem que preparar a criança para o futuro, para enfrentar as feras, porque a vida é dura, meu amigo. Os colegas não eram as únicas feras que Norivaldo tinha que enfrentar na escola. Uma vez, a sua própria professora chegou a dizer na classe que ele era um menino sem futuro. A professora de Norivaldo não sabia que o menino trabalhava e, por isso, não fazia lição de casa. A professora também não tinha a menor ideia do que o patrão de Norivaldo vivia e vive dizendo até hoje. Esse menino tem futuro. Esse menino é muito trabalhador. Certos acontecimentos podem marcar a vida de uma pessoa para sempre. Uma criança que se sente rejeitada, que se sente excluída do seu grupo social, terá a maior dificuldade para se tornar um adulto confiante e integrado à sociedade. Eu percebo, às vezes, que alguns alunos, eles são assim um pouco cruéis com aqueles que têm mais dificuldade. E a gente precisa se dar conta da nossa responsabilidade diante disso, né? E procurar, assim, não funcionar como uma espécie de aliados, né? Com esses alunos mais fortes, digamos assim. E procurar auxiliar aqueles alunos que mais precisam. Aqui na minha sala de aula, todos os alunos procuram, assim, ser solidários uns com os outros. Porque, né, o nosso papel como professor, na realidade, é ensinar também a solidariedade. Marquinho é tão esforçado que nem se importa muito de ter que ajudar o pai no trabalho. Não é por isso que às vezes ele tem vergonha de ir à escola. Marquinho é uma criança sensível. Ele percebe que tanto a professora como os colegas reparam nas roupas que ele usa e no seu jeito de criança envergonhada. Marquinho acha que se ele tivesse roupas novas e soubesse se expressar melhor, a professora e os colegas iriam gostar mais dele. Um professor sempre tem expectativas em relação aos seus alunos. O problema é que, geralmente, essas expectativas estão baseadas em indicadores falsos e preconceituosos. Ninguém deveria ser julgado pela aparência física, nem pelo estado das roupas que veste, ou mesmo pela capacidade de concentração e de expressão.
mas é isso que acaba acontecendo e determinando as relações entre o professor e o aluno. Esse tipo de avaliação prematura e preconceituosa se manifesta em frases que um professor jamais deveria dizer a um aluno. Você não tem jeito mesmo. Se você não aprendeu isso até agora, não vai aprender nunca. Você de novo? Sempre você? Terminou o seu exercício já? Quando estamos assim na sala dos professores, reunidos, conversando alguns assuntos assim relacionados aos alunos, e a gente costuma ouvir um ou outro professor dizer: na minha sala de aula tem 3 ou 4 alunos que se salvam. E geralmente, no começo do ano, assim, bem no início, tem professor que começa assim, já formular ideias, né, a respeito daqueles alunos que vão passar, dos alunos que vão ficar. Isso, na realidade, passar esse tipo de ideia para os outros é o mesmo que a gente botar um carimbo na testa do aluno, pronto, esse é um caso perdido. Juvelino desistiu da escola quando tinha 10 anos. Depois de repetir 3 vezes a primeira série, ele foi considerado um caso perdido. Um traficante do bairro encontrou o caso perdido na rua. Foi aí que Juvelino ganhou o apelido de Pingão. E também um jeito fácil de ganhar dinheiro e ser respeitado. 12, 13. Muitas crianças que a escola rejeita ficam expostas à sedução do crime. Por isso, ao invés de fechar os olhos para a exclusão, o professor precisa abrir a escola, criando um ambiente em que estudar e aprender sejam atividades estimulantes e compensadoras. Se o professor criar condições na sala de aula para que os menos adaptados se integrem ao grupo, o desempenho escolar desses alunos pode ser muito melhor. Quando o professor se coloca no lugar dos seus alunos, quando ele se une a outros professores para resolver dificuldades comuns, ele inspira confiança e respeito. E assim se criam os caminhos para uma relação mais justa, tanto na escola como na vida. É preciso combater a violência na escola. A violência dos alunos mais adaptados contra os alunos com mais dificuldade. Pelo menos dentro dos muros da escola, a criança tem o direito de ser tratada com justiça e equidade, independentemente da sua capacidade de concentração, da cor de sua pele ou da qualidade de suas roupas. O professor precisa ter consciência de que todos os seus gestos, a entonação de sua voz, a postura corporal, são registrados pelos alunos como sinais de aprovação ou reprovação. Para que o processo educacional seja bem-sucedido, a relação entre professor e alunos deve ser pautada pelo respeito mútuo, pela confiança dos alunos no saber do mestre, pela esperança do professor no futuro de seus alunos. A gente sabe que o professor sozinho, ele não consegue defender as crianças de todas as injustiças que existem. Mas ele também não deixa de ser o responsável por essa situação e tem que fazer a sua parte. Só o fato dele tentar e manter uma relação justa com seus alunos, ele já está dando um grande passo.
escola não é um conceito abstrato. A escola é uma realidade social, constituída ao longo de séculos e que está em constante transformação. Os professores têm um papel fundamental nesse processo. É no professor que os alunos encontram um modelo, uma referência que pode determinar os rumos de sua vida. Mas o professor não está sozinho nessa tarefa. A educação das crianças não começa nem termina na escola. O envolvimento dos pais também pode ser decisivo no sucesso ou no fracasso de uma criança que vai à escola. E a gente sabe como pode ser difícil envolver os pais na vida escolar. Eu pego 3 condições para chegar em casa, chego cansada, fazer janta, dar um jeito na casa. Eu sinto que a minha filha se sente feliz com a gente bem próxima aqui da escola. Minha filha me vem com o caderno da escola. Mãe, me ajuda a fazer a lição, eu não sei. É só os pais se esforçar um pouquinho mais que dá, né? Como se a culpa fosse minha. Eu acho importante, viu, essa participação dos pais, viu? É muito importante isso. Isso é dever da professora, não meu. Se a criança ela é boa em casa, ela é educada, ela vai respeitar o professor, o amigo, ela vai respeitar todos. Eu não converso com meu filho sobre escola. 2 anos que eu sei assinar meu nome. Eu não sabia isso, porque eu não tive oportunidade, então eu quero dar essa oportunidade para meus filhos, né? Ele estudando mais do que eu, para mim já tá bom. Que eles se sentem também todos, né, orgulhosos. Puxa, minha mãe tá aqui comigo, né? Dona Ana Maria trabalha como costureira em casa. O filho dela, Paulinho, já está na 3ª série. Ela mesma não passou da 2ª. Ela não tem muito tempo para acompanhar os estudos do filho. E um dia, recebeu um bilhete da professora dele. Aqui está o danado. Veja só que a professora teve a pachorra de me mandar. Eu achei um desaforo. Prezada Ana Maria, Paulinho hoje se comportou muito mal. Não fez a lição e atrapalhou o trabalho de seu grupo. Peço tomar providência. Assinado Teca, a professora. Desaforo. Se eu tivesse o dom da escrita, eu mandaria um bilhetinho assim. Prezada Teca, hoje Paulinho se comportou muito mal. Não quis escovar os dentes. Brigou com o irmão menor. Peço tomar providência. Assinado Ana Maria, a mãe. No meu tempo, escola e família não se misturavam. A criança ia para a escola para aprender. O que acontecia na casa dela não era problema do professor, mas o que acontecia na escola, o professor resolvia. E o professor sempre tinha razão. Eu acho que os pais já têm a expectativa de que a escola de 1º grau é uma extensão, um prolongamento da casa deles. Isso não está certo. Não dá para considerar o professor como se ele fosse um parente próximo da criança. Meus alunos me chamam de tia e acho que esse tipo de confusão atrapalha o relacionamento entre a gente e eles. Para alguns pais, as reuniões da escola são um verdadeiro pesadelo. Muitos têm até medo de ir a essas reuniões. Poucos conseguem encarar de frente esse tipo de situação. Eles têm vergonha de falar, porque se consideram incapazes de se expressar com clareza. Alguns pais chegam a ter vergonha das roupas que usam e têm medo de ouvir o que a professora vai dizer. A dona Ana Maria recebeu aquele bilhete da professora do Paulinho porque não aparece nunca nas reuniões com os professores.
Na verdade, ela foi uma vez e ouviu na frente dos outros pais um verdadeiro sermão da professora Teca, dizendo que a dona Ana Maria precisava dar um jeito no filho mal comportado. O seu Onofre tem uma filha que já tem mais anos de estudo do que ele. Noêmia nunca repetiu de ano. Todas as vezes que o seu Onofre vai às reuniões da escola, ele não entende bem a situação. A professora sempre repete a mesma coisa. Ela diz que na classe de Noêmia só tem 3 alunos que valem a pena. O resto não aprende nada, porque não estuda. Seu Onofre não consegue entender por que sua filha não está entre os alunos que a professora diz valerem a pena. Ele tem vontade de dizer à professora que vê a Noêmia estudando, mas seu Onofre acha que uma professora não vai acreditar num homem simples como ele. Que motivação podem ter os pais de alunos para comparecer às reuniões da escola? Se eles recebessem informações relevantes sobre o desenvolvimento infantil e sobre o trabalho realizado com as crianças, as reuniões, com certeza, seriam importantes para eles. Mas se as reuniões servirem apenas para que os pais e mães se sintam sabatinados pela escola, para que eles se sintam cobrados e até mesmo intimados a fazer coisas que não sabem como fazer, se as reuniões se transformarem numa experiência humilhante para os pais, eles jamais serão aliados da escola. Natália tem 10 anos e está terminando a 4ª série. Ela não pode contar com a ajuda da mãe para fazer a lição de casa. Dalva tem 28 anos e trabalha como empregada doméstica. Ela só estudou até a 2ª série. Sua filha já está na 4ª série. Dalva não tem conhecimentos suficientes para ajudar a filha na lição de casa. Dalva é a mãe de Natália e a hora da lição de casa é um momento especial para as duas. Natália gosta de mostrar para a mãe as coisas que ela aprende na escola. Canta músicas, conta histórias, explica jogos e brincadeiras, relata as descobertas das aulas de ciências. A gente não pode confundir os papéis. Aluno é aluno, pai é pai, mãe é mãe e professor é professor. A escola, se quer o apoio da comunidade, ela não pode fechar as portas, ela não pode se tornar uma torre de marfim. Ela tem que abrir as portas para a comunidade, abrir as portas para os pais de alunos. Os pais, os professores, podem ser aliados na busca por uma escola mais aberta, mais justa e mais eficiente no ensino e na aprendizagem. Os pais dos alunos só vão participar da vida escolar dos filhos se a escola assumir a tarefa de compartilhar o conhecimento com a comunidade. É preciso pensar em maneiras de trazer a experiência dos pais para dentro da escola. Eu não sei dizer com certeza o que a escola poderia fazer para aproximar os pais de alunos a ela. Talvez um dos caminhos seria criar atividades esportivas, expositivas, recreativas. O que eu sei que não daria certo são essas reuniões burocráticas, que não dá certo. Aliás, melhor dizendo, não está certo.
Música